Treinando pesca submarina, Juca? Não, monsieur. Fazendo uma experiência subaquática. Espia, quando mergulho, junto à força que me leva para o fundo, tem uma outra que me empurra do fundo para cima. Quando pesco na Bretanha, acontece sempre comigo. Se não mergulho com muita força, sou empurrado de volta à superfície. O peixe foge e fico sem almoço. É a força do empuxo. A força fundamental para a flutuação. E para a pesca dos paros. Tratando do mesmo volume, podemos dizer que o empuxo faz força para cima em um corpo submerso igual ao peso do fluido deslocado. É a força que faz com que um pedaço de madeira suba para a superfície. É a mesma força que nos deixa boiar. Então, se um corpo mais leve que a água flutua na água, um corpo mais leve que o ar irá... Flutuar no ar. Os balões flutuam no ar se aproveitando da força do empuxo. Voar é flutuar, mon ami. Para isso, tem que encher o balão com gás menos denso que o ar. Eu me lembro de quando era um patinho no interior de Minas. Ficava bobo de ver o balãozinho subindo. E lembro a lambança que era quando ele descia. Esses balões de festa junina são muito perigosos. Deviam ser proibidos. Mas de fato voam cheios de ar quente. O primeiro a fazer experiências com um balão cheio de ar quente foi um brasileiro, o padre Bartolomeu de Gusmão, no século XVII, com apoio de Dom João V. Pendant ce thème, o primeiro ano glorioso para o balonismo foi 1783, aqui na França. Pouco antes dos revolucionários guilhotinarem o rei, os irmãos Montgolfier fizeram uma experiência tão impressionante com um balão de ar quente que o próprio Luís XVI mandou que projetassem o primeiro balão cheio de hidrogênio, o gás mais leve conhecido até a época. Logo em seguida, os irmãos Joseph e Jacques Montgolfier também foram os primeiros a soltar um balão tripulado. Dentro viajaram 3 ilustres passageiros, uma ovelha, um galo e um tataravô-meu, um camponês chamado Jacques Patot. No ano seguinte, Pilatre de Rosier se tornou o primeiro passageiro humano a voar em um balão. E também se tornou a primeira vítima de um acidente aéreo na história, quando seu balão pegou fogo tentando atravessar o Canal da Mancha. Mas Jean-Pierre Blanchard conseguiu realizar a travessia no mesmo ano e agora Santos Dumont está prestes a comprovar que os balões podem ser dirigíveis. Jean, isso é tudo muito perigoso. Uma penca de gente já morreu. O hidrogênio é bem inflamável. Sem riscos não se quebram barreiras, Juca. Jean, olha lá, que esse nosso filme pode ter um final horrível. Vira essa boca pra lá, Juca. O próprio Santos Dumont já quase morreu. Allez, ferme ta gueule e saia da água, pois o mundo não para lá fora. Temos muitas imagens que fazer. E lembre-se, nosso foco é a dirigibilidade. Peraí, deixa eu pelo menos me secar aqui. E aí, quando perceberam o erro, já era tarde. Se perderam na tormenta. Não soa real. Um pelicano não voa assim. Ainda mais carregando um gramofone com um esquilo agarrado no pescoço no meio de uma tempestade. Estamos fazendo um filme documental. Temos que nos ater a fatos reais, Juca. Contam-se muitas lorotas esses dias. Eu sei uma com Santos Dumont. Mais histórias das Minas Gerais. Um tempinho atrás, numa viagem de navio do Brasil pra cá, Santos Dumont leu um livro sobre o balonista sueco Salomon André. O misterioso desaparecimento do balão de Salomon André. Quando chegou aqui na cidade, Santos Dumont se ofereceu para trabalhar como voluntário no ateliê Lachambre, o fabricante daqui que fazia os balões para Salomon André. Daí ia poder voar e aprender sobre balões. Numa vez no norte da França, faziam voos demonstrativos, com tempo bem feio mesmo, pior do que está agora. Apenas Santos Dumont teve coragem de decolar, o que não foi muito esperto, porque a tempestade chegou bem rapidinho. Santos Dumont soltou o laço para subir e acabou tendo que passar a noite inteira no balão, em cima da tempestade, morrendo de medo. Falando em Dumont, já não devíamos ter visto seu dirigível por aí? Jean, já viu que você sempre me interrompe? Enfim, terminando minha história. Dumont liberou o gás.
Desceu e descobriu que tinha ido parar na Bélgica. Lá embaixo as pessoas não têm ideia de como são fortes os ventos aqui em cima. Os olhos enganam. Mesmo sem tempestade em céu aberto, há diferenças de temperatura, correntes de ar, a pressão atmosférica varia E constantemente. se uma nuvem tapa o sol, a temperatura do balão diminui, o gás contrai e o balão murcha. Oui, tudo isso faz com que o empuxo varie constantemente, além de tornar quase impossível que um balão navegue contra o vento. Olha a chuva, Jean. Vambora, vamos. Espere, agora que fica bom. Bela noitada, não, Juca? Até você já andava entediado. Ué, mas já tem 4 dias que tá chovendo já. Por sorte, saímos para aproveitar o zum 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 de Paris e encontramos Santos Dumont no La Cascade. Mineiros adoram uma prosa e ganhamos um convite para jantar no apartamento do famoso balonista brasileiro. Como dizem, que beleza. Ele é um novidadeiro. Já corre por Paris o boato de 2 patos fazendo um filme sobre balões. Ele gosta do estranho, Jean. Estranho é jantar em uma mesa de 2 metros de altura. Ele diz que assim já vai se acostumando. Um jovem bem curioso. Cresceu brincando entre as novas máquinas colheitadeiras da fazenda de café do pai. Henrique Dumont, um dos maiores cultivadores de café do Brasil, implementou várias novidades no cultivo. O moleque Alberto cedinho pegou gosto pelas máquinas. Veio pra cá há 9 anos, em 1892, encorajado pelo pai que disse pra ele não se preocupar com dinheiro e investir seu tempo estudando as novas tecnologias. Chegou aqui e logo se apaixonou pela sensação do momento: os automóveis. Levou o primeiro que chegou ao Brasil e ainda virou piloto de corridas. Só depois vieram os balões. Se interessou por balões quando leu o livro de Lachambre sobre Salomão André, há uns 3 anos. O ateliê Lachambre faz os balões de Santos Dumont hoje em dia. Eles faziam os balões de Salomão André também. Si je lui raconte, je le tire prêt. Bom, a misteriosa história de Salomão André muitos sabem como começou. Mas eu sou um dos 4 patos vivos que sabem como ela termina. Como é que é? Não minto. O famoso Salomão Auguste André era um engenheiro sueco que, em um balão, tentou ser o primeiro homem a chegar ao Polo Norte. Salomão André escolheu Spitsbergen, na Noruega, para ser seu ponto de partida. De lá, contaria no verão com um vento constante até o Polo Norte, além de luz ininterrupta e temperatura amena e constante. Assim, o hidrogênio pouca oscilação sofreria. O balão era chamado a Águia, um gigante de mais de 30 metros de altura. Sim, o balão era fantástico. Partiram e nunca mais se ouviu falar de Salomão André. Disso todo mundo sabe. Embarcaram no balão Salomão André, Knut Franke, um engenheiro com muita experiência no Ártico, e Niels Strindberg, um acadêmico. Junto aos 3 tripulantes haviam 36 pombos treinados em voos no Ártico. Deveriam levar mensagens de Salomão André de volta à Suécia. No dia 11 de julho de 1897, partiram de Spitsbergen rumo ao Polo Norte. Os 2 primeiros dias foram calmos, até monótonos, mas apesar de toda a riqueza em detalhes nos preparativos, o balão vazava. Para piorar, gelo começou a acumular no topo do balão. Tentaram prosseguir em sua viagem por mais 2 dias infernais em que o balão descia, quicava e voltava a subir, até que decidiram abandoná-lo e tentar voltar à Suécia pelo gelo, andando e contando apenas com o bote.
alguns poucos mantimentos e o resto dos equipamentos que não haviam sido abandonados. O sonho de chegar ao Polo Norte estava acabado. O balão havia falhado, assim como trenós e barcos anteriormente. Restava agora tentar voltar com vida à civilização. Por 3 meses andaram sobre o gelo. Ainda carregavam armas, o bote e equipamento fotográfico. Salomão André acreditava que conseguiriam achar acampamentos esquimós antes do inverno chegar. Já haviam percorrido a parte mais difícil, mas os 3 homens começaram a sofrer de fortes dores de barriga e faleceram em outubro. Anos mais tarde, um barco acharia o acampamento onde haviam falecido depois de comer carne de urso polar mal cozida. Haviam diários, filmes não revelados e os esqueletos congelados de 3 homens.